A gente vai entender a importância da fotografia quando a gente só tiver ela. Um dia a tua cabeça vai falhar, cara. Um dia as pessoas não vão mais estar aqui. E a única coisa que vai reativar a sua memória é uma imagem, cara. Ela tem o poder de resgate de memória. É muito importante esse boom que a fotografia tem hoje, que a gente começa a entender de fato a importância dela, né? Tem dias que eu esqueço o rosto da minha avó. Já faleceu há alguns anos. Mas aí quando eu olho a foto, eu lembro até do cheiro dela. Esse é o poder da fotografia. É o poder da fotografia, entende? Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Episódio 9 do Seja Real no Digital. Eu sou o Igor Rafael, gestor de presença digital, fundador e diretor de criação da Be Real on Digital, que é uma boutique de criação de conteúdos. Episódio 9, vamos direto ao assunto. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazer para a gente registrar essa conversa aqui um amigo, né? Assim, eu acredito que energia não é à toa, né, cara? A gente se conecta com as pessoas assim de forma muito direta. E o Yuri, cara, quando eu comecei meu podcast lá, enfim, 2021, eu não imaginava que esse 9º episódio seria com uma pessoa que eu tenha conhecido há tão pouco tempo, mas que tenha me expressado tanta coisa boa, né, cara? O Yuri, ele vai falar muita coisa aqui, né, sobre o que ele faz, toda a história dele, mas pra gente começar e pra você entender para onde que a gente vai navegar essa conversa de hoje, Yuri, meu irmão, vamos lá, é verdade que as pessoas mais bonitas correm na Barão antes das 10 da manhã no domingo, é isso mesmo? As pessoas mais bonitas correm até o momento que eu vou embora. Depois que eu vou embora, não tem mais gente bonita não, porque senão você não vai ter foto. Perfeito. Então chega cedinho, porque principalmente para o espaço um pouquinho mais vazio e para a fotografia ficar um tanto quanto melhor, a gente precisa de uma luz boa, e luz boa a gente só tem durante o dia, o mais cedo possível. Então, se você for para Barão, chega lá às 7, que a gente fica até umas 10. Até às 10 horas você vai conseguir ficar bonito. Depois o sol sobe, você vai ficar com sombra no seu rosto, sombra no seu olho. Você não vai ficar bonito de jeito nenhum. Cara, e aí, para quem não tá entendendo isso tudo, cara, a Barão do Rio Branco é uma rua que as pessoas aqui de Petrópolis vão ali para correr durante a semana, principalmente domingo, né? Domingo fecha mesmo ali, é uma parte. E o Yuri, cara, ele está aqui, né? O que trouxe ele aqui é que ele faz essas fotos, cara. Foi um dos primeiros a fazer fotos, né, de corrida, de esporte aqui em Petrópolis. E assim, eu acredito que ele se destaca exatamente por isso, né, Yuri? Eu acredito que você se destaca por essa simpatia e por esse jeito dele tratar as pessoas, né, cara? Assim, ele não vai para lá, para Barão, faz foto, entrega o cartãozinho, ele não é nada burocrático, né? Assim, eu acredito que essa diferença do Yuri, para você que não tá entendendo o que ele falou, é assim, cara, ele registrar um momento de que as pessoas estão se divertindo ou praticando esporte ali, e o Yuri tem esse diferencial, sacou? Então, para você entender é isso, cara, chega antes das 10, pra gente poder ter bons cliques. Porque, assim, como é que... Assim, pra gente meio que ir seguindo aqui, cara, se você tá chegando agora, tá vendo pelo YouTube, assina, que, né, toda hora eu trago uma conversa relevante com pessoas do tamanho, do porte do Yuri. Isso tá no Spotify, na Apple Podcast, tá ouvindo, assina também. E aí, pra gente dar sequência a essa conversa, pra você conhecer mais do Yuri, a gente já vai começar com uma pergunta que deixaram lá na caixinha de perguntas um dia lá. Que é assim, cara, como que começou essa ideia de fazer foto de corrida, né? Assim, você não tá só em Petrópolis, por mais que você seja um dos primeiros. Como é que surgiu a ideia de fazer foto de corrida, Yuri? Então, cara, o brasileiro, ele tem como, eu vou dizer assim, como característica principal a força e o esforço, né? E como é que começou a fotografia de esporte na minha vida? Eu trabalhei com jornalismo durante quase 16 anos da minha vida. Então, durante quase 16 anos, eu fui CLT, né? Todo dia 5 e todo dia 20 o salário caía na minha conta, eu indo trabalhar ou não. É óbvio que a gente tinha uma carga horária para cumprir, mas se você se acidentou, aconteceu alguma coisa, você tem ali aquele regime que te mantém tranquilo, entre aspas, de saber que você tem um salário fixo, né? E a partir do momento que eu saí da Record, que eu saí da emissora que eu trabalhava, que era a Rede Record de televisão, eu me vi, e agora, o que eu vou fazer, né? Porque chegava o dia 5, chegava o dia 15, e o salário não entrava,
e a gente tinha que correr atrás das coisas como a gente tem que fazer, todo mundo faz, enfim, para poder se manter, sobreviver nesse mundo que não tem o que ser feito, tem que trabalhar, que esse é o único caminho. A gente paga as contas. Paga as contas, né, cara? Não tem pra onde correr. E aí, cara, quando eu vi que a grana tava começando a ficar apertada, que o fundo de garantia tava acabando, e a criança gosta de comer biscoito Bono, que é caríssimo, e outras coisas, e a gente tinha que pagar as contas, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu já trabalho com fotografia desde 2015, né, cara? Eu faço uma fotografia mais documental. Eu retrato religiões de matriz africana num outro perfil que a gente tem lá, convido até vocês a conhecer, se chama Orun Aie, segue aqui, e lá a gente produz esse conteúdo mais documental mesmo, de registro, né, das religiões de matriz africana. Então daí começou a minha relação com a fotografia. E quando eu perdi o meu emprego, né, eu perdi o meu salário fixo e eu não sabia o que fazer, eu tinha uma câmera em casa com uma lente que eu trabalhava com ela para um serviço documental, que não era nenhuma questão muito rentável, né? Não era pensando em dinheiro, era uma questão de documentar mesmo. Eu falei, o que eu vou fazer com essa câmera? E aí eu tenho um grande amigo que se chama Maico Lima, que é um fotógrafo lá do Rio de Janeiro, fotógrafo incrível. Ele também é dessa parte ele também, não, ele é da parte do esporte mesmo. Perfeito, cara. Boa. E aí eu conversando com ele, ele virou pra mim e falou assim, eu nunca mais vou esquecer dessa frase dele. Ele virou pra mim e falou assim, Yuri, tá apertado de grana? Eu falei, tô, cara. O dinheiro tá na rua, mano. Só que você tem que ir lá atrás dele. Boa frase, hein? Se você não for atrás, ele não vai vir até você. Eu falei, o dinheiro tá na rua. Aí ele me apresentou a plataforma que eu trabalho hoje, que é a Banlec, e me explicou mais ou menos como é que funcionava, e eu nunca tinha feito foto de esporte na minha vida, e aí ele me explicou passo a passo, Yuri, é assim que funciona, as pessoas gostam de foto assim, 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 assado. E aí eu peguei a câmera, e o fotógrafo, Igor, ele tem eu não sei se é um problema, mas o fotógrafo... Característica. Eu também não sei nem se é uma característica... Pode ser que seja uma característica, mas o fotógrafo, ele é, assim como todo artista, a fotografia também é uma arte, ele expressa na sua arte, no caso na minha, que é a fotografia, o que ele é de fato, né? Há pouco tempo agora a gente perdeu o Sebastião Salgado, perfeito, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, quiçá do mundo, né? Mineiro aqui, né? Ele é aqui de Minas Gerais, pertinho da gente. E ele falava isso, que o fotógrafo ele não fotografa com a câmera, ele fotografa com a sua cultura, né? Então, cada foto que eu produzo hoje, ela é reflexo do que eu já fui, do que eu sou e do que eu busco a ser um dia, né? Então ali estão todos os filmes que eu assisti, ali estão todos os livros que eu li, ali estão todas as pessoas que eu escutei falar. O fotógrafo ele traz na sua fotografia essas referências. Então quando eu digo que o fotógrafo ele tem essa característica do... Eu não sei se é egocêntrico, mas a fotografia não é para o outro. É um reflexo. É para ele. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, não fugindo do assunto, eu peguei essa câmera e falei assim, cara, como é que eu vou levar a minha fotografia para a rua para fotografar pessoas e convencê-las a comprar essa foto? Por que alguém vai querer comprar uma foto? Né? Não faz sentido. Né? Eu trabalho já há muito tempo fazendo quadros, né? Mas aí são pessoas que vêm atrás de mim querendo aquele quadro com aquela fotografia. Eu vou ter que ir para a rua para buscar essa imagem e fazer com que a pessoa compre essa fotografia. Como é que eu vou fazer isso? O primeiro dia eu fui no Rio, lá no Recreio dos Bandeirantes, que era uma praia que eu já frequento há muito tempo, sempre peguei onda ali, conheço boa parte da galera, mas a galera que corre, que faz exercício na orla, eu nunca prestei atenção, porque nunca foi meu foco em absolutamente nada. E aí eu fui com a minha câmera, cheguei lá, comecei a clicar as pessoas passavam. Isso foi que ano, Yuri? Isso não tem muito tempo, não. Isso foi... Nós estamos em 2025, isso foi no meados de 2024? Boa. Eu acho que foi mais ou menos isso. Muito recente, muito recente. E as pessoas passavam correndo, eu tirava foto, entregava cartão
Ia para casa, subia o material, editava, botava na página, esperava e nada acontecia. Ninguém comprava nada. Ninguém comprava nada. E aí, no dia seguinte, fui de novo, vendi poucas fotos, nada. Eu falei, cara, como é que pode, né, cara? Tem alguma coisa errada, porque a foto tá legal. A foto tá bem trabalhada, tá bem editada, o que tá faltando, cara? E aí eu comecei a reparar nas pessoas que vendem na rua. As pessoas que trabalham na rua, que precisam ser vistas para que as pessoas comprem delas. E aí eu vi que o produto ele não tá só na entrega. Muito bom. Ele tá no antes. E na forma com que você se relaciona com as pessoas. Eu acho que eu tenho uma fotografia boa, sabe? Eu acho que minha foto é legal. E eu invisto em equipamento. A foto não é feita só pelo equipamento, não. O fotógrafo é importante. Mas quando você tem um equipamento de qualidade, Faz diferença. faz muita diferença. Facilita a vida do fotógrafo, facilita a vida do artista. Então, ao longo da minha carreira de fotógrafo, eu sempre investi em equipamento. Então, antes de começar a fotografia de corrida, eu já tinha um equipamento de qualidade. Eu falava, ué, o que está dando errado? Se eu tenho um equipamento de qualidade, eu tenho um olhar fotográfico que eu acredito que seja satisfatório, por que as pessoas não compram as fotos? Porque eu não gerei interesse nelas em chegar até mim. Genial. Entende? E eu acredito que esse olhar é válido para tudo hoje em dia. Pra tudo, cara. Pra tudo. Assim, isso pra mim é muito novo. Porque isso, eu sempre fui CLT, cara. Então eu não tinha que ter uma relação interpessoal com as pessoas. Eu não tinha que ter esse... Que é isso? Corpo a corpo, cara. Então hoje, a gente tem alguns colegas que trabalham na fotografia esportiva aqui em Petrópolis também, que são excelentes profissionais, mas pouco vejo trabalhando porque eu estou ali no meu ponto, eles estão em outros, enfim, a gente acaba não se encontrando devido à questão do horário, que todo mundo trabalha no mesmo horário, né? Então fica difícil você se comunicar. Mas depois que eu comecei a observar as pessoas trabalhando na rua, e eu tirei um pouco da capa do artista fotógrafo de religião de matriz africana que faz quadros e vende para fora e vende para o Brasil inteiro. Você percebeu que era outra onda. É outra onda, cara. Eu pude ser, de fato, quem eu sou de verdade. Que eu sou falastrão, eu converso com todo mundo, eu paro na rua, eu gosto de conversar com as pessoas. Então eu trouxe isso para dentro da fotografia. E o primeiro dia que eu perdi a vergonha, porque é vergonha, muitas vezes a gente tem vergonha de vender. Mas não é vergonhoso porque é o seu trabalho. Você entende o que eu estou falando? Quando eu me desfiz dessa capa de que a fotografia é o artista, porque eu ser comunicativo, extrovertido e brincar com as pessoas, ela não me diminui o meu talento, não diminui quem eu sou enquanto profissional, enquanto artista. Então me permiti ser o que eu sou na minha família, com meus amigos, que é brincar, falar, fazer piada. Então eu comecei a fazer isso muito lá no Parque de Exposição Itaipava. E tem uma equipe de corrida que se chama hoje Fibra Runs, que é do Felipe, que eles compraram muita foto ruim, cara. É mesmo? Compraram muita foto ruim. É a equipe da minha sogra. Porque eu testei muito com eles, cara. E eles me davam muita força. O Felipe, o cara incrível, cara, brother. Sensacional. Porque ele falava pra mim assim, ó, Yuri, hoje a gente vai fazer o percurso tal. Se você parar em tal lugar pra tirar a foto da galera correndo, eu acho que eles vão gostar. E aí eu ia pra lá, ficava posicionado, eles passavam, e eu comecei a testar com eles. Foram com vocês, tá, querido? A brincadeira, o riso, a comunicação, até que eu descobri a Barão, com um fluxo de gente enorme, totalmente diferente do que a gente tinha no Parque de Exposição. Cheguei aqui na Barão e eu tinha um pensamento do petropolitano local, porque eu vim do Rio de Janeiro, né, cara? Eu sou do subúrbio do Rio, aonde a gente tem... Galera mais solta. Mais solto, corpo a corpo, ele é mais aceitável, é mais natural. Perfeito. E quando eu cheguei aqui em Petrópolis, eu pensei assim, eu vou ter dificuldade com isso, cara. Porque a galera parece ser mais distante. E eu quebrei minha cara.
pelo menos com a galera da corrida, a galera é super receptiva e é uma frase do pessoal da Fibra também. Não é campanha pra eles não, é porque eles de fato me ajudaram muito mesmo. Muito bom, E merece. gratidão, né? Total. Não prescreve, né, cara? Muito bom, muito bom mesmo. E quem corre é mais feliz. E a galera, quando tá correndo ali, praticando esporte, estão sempre muito receptivos e felizes, cara. E então eu fui muito abraçado pela galera da Barão, sabe? Eu passo e eu faço questão de ver lá todo mundo que tá comprando e saber o nome para quando o cara passar na semana que vem eu poder chamar ele pelo nome, sabe? Eu poder lembrar das pessoas que passam com a família, que passa com o marido, com a esposa, Cara, com a avó. eu acredito que isso, entende? né, nesse olhar, você demonstra que você faz parte daquele momento da pessoa, né? E você não quer só apenas o dinheiro daquela pessoa, Não. você quer que a pessoa tenha aquele registro daquele momento da melhor maneira possível, né? Tem uma frase, cara, eu escrevi essa no outro perfil, que a gente vai entender a importância da fotografia quando a gente só tiver ela. Genial. O Entende? registro. Perfeito. Porque é isso. Um dia a tua cabeça vai falhar, cara. Um dia as pessoas não vão mais estar aqui. E a única coisa que vai reativar a sua memória é uma imagem, cara. Seja fotografia, seja uma pintura, seja um desenho, a arte visual, ela tem o poder de resgate de memória. Então é muito importante esse boom que a fotografia tem hoje, que a gente começa a entender de fato a importância dela, né? Tem dias que eu esqueço o rosto da minha avó. Já faleceu há alguns anos. Mas aí quando eu olho a foto, eu lembro até do cheiro dela. Esse é o poder da fotografia. É o poder da fotografia, entende? Então quando a gente está ali na Barão, a gente brinca, a gente ri com todo mundo e tal, a gente sacaneia, eu falo que comprei uma lente. Falo, não, comprei mesmo e a gente tem que comprar para poder pagar a lente. A gente faz toda essa brincadeira para gerar interação, relação interpessoal e aí, mesmo, cara. cara. Assim, essa parte de você, né? Além de você trazer para o dia a dia ali, né, da fotografia, você trazer essa simpatia, essa conexão, você estende essa conexão através das redes sociais. Ah, é. Porque não é porque a pessoa postou a sua foto, te marcou, tu vai lá e você vai repostar por obrigação. Não. Você reposta, você comenta, você faz uma brincadeira, você fala, semana que vem. E agradeço, tarará. cara, porque é importantíssimo Você faz essa o interação. agradecimento, cara. Porque é isso, cara, você tá com o teu trabalho na rua, é fácil? Não, não é fácil, cara, é desgastante, você fica ali debaixo de sol, eu vou debaixo de chuva, comigo não tem tempo ruim, porque pra mim o mais bonito é a chuva, cara, você, sabe? Você tem uma foto sua correndo na chuva, é diferente, sabe? Então a gente tá ali sempre, naquela correria do dia a dia, e a gente poder registrar um momento. Tem gente que conversa comigo, fala, cara, eu tô comprando foto com você desde que você chegou lá na Barão. E eu olho foto minha hoje e olho foto minha do início, eu vejo a mudança do meu corpo, eu vejo a mudança da minha postura na corrida. Então, você acaba fazendo parte da evolução de cada pessoa, sabe? Então o registro, ele é importante. Não é o Yuri, é todo e qualquer tipo de fotógrafo que esteja ali disponibilizando a sua arte para eternizar aquele momento para você, entende? Que hoje você está sozinha, amanhã você está correndo com a sua esposa, aí passa um tempo, tem gente que eu tenho tempo, tem gente que já tem um tempo que eu ainda não vi correndo, mas que eu vi correndo com o maior barrigão, deve ter ganhado filho. Daqui a pouco ela tá ali passeando com o filho no carrinho, sabe? E aí você vai fazendo parte daquele acompanhamento diário, né? E das pessoas. né? Então, assim, foi uma parada realmente natural, né? Você saiu do CLT, assim, até para reforçar, você trabalhou na Rede Record, é isso? Foi na Rede Record, durante 16 anos, cara. Entrei lá com 15 anos, né? Uhum. Entrei lá com 18 anos, foi meu primeiro emprego. Uhum. E eu saí de lá com 33, 34, um negócio assim, 33 ou 34. E foi o único emprego que eu tive na vida, cara. Cara, eu acredito que a gente pode até emendar na outra pergunta que deixaram lá na caixinha de perguntas, que é você deixou de CLT, cara, e você começou a empreender. A empreender. Né? Assim, eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, se a gente pegar algumas pesquisas, a maioria das pessoas, dos brasileiros que começam a empreender é por necessidade, é por adaptação, que foi aquilo, né? O foi seu o que momento aconteceu comigo. foi o que aconteceu com você. E como é que você viu isso? E aí, apoiado na pergunta do seguidor, como é que você vê
a parte de empreendedorismo em Petrópolis e como que você acha que dá para melhorar isso? Eu tenho uma grande questão. Eu moro em Itaipava hoje, né? Assim como Itaipava, né, faz parte de Petrópolis, um bairro de Petrópolis. O que eu vejo muito lá em Itaipava, na questão do empreendedorismo, é que se pensa muito no turismo. Fica focado só nesse nicho, tá? E se pensa pouco no morador, no local, né? A gente vai pensar em Itaipava, nas regiões de poder aquisitivo um pouco maior, as pessoas que vão lá para consumir, normalmente elas vão em feriados e vão em datas comemorativas. É sazonal. Perfeito. Elas não estão lá Perfeito. de segunda a segunda. Perfeito. Elas não consomem o comércio local. Perfeito. De segunda a segunda. Perfeito. E o que eu vejo que muito acontece lá é que as coisas abrem e fecham uma velocidade muito grande. Mas aqui em Petrópolis também, né? Mas por que isso? Eu tendo a pensar que as coisas abrem e fecham muito rápido, muito por isso, pensar somente no turista e não no consumo local. Porque se eu vou ao mercado diariamente ou por semana, eu estou acostumado com o valor, né? Perfeito. Se o valor do mercado ele é um valor de consumo sazonal, de quem vai ali só o final de semana, eu que moro ali e tenho que ir todo dia, não vou, porque o preço está muito elevado. E eu vejo isso acontecendo com os bares, eu vejo isso acontecendo com os restaurantes. Pensando no turista. Pensando no turista. Mas o turista ele só está ali sexta, sábado e domingo. O morador, a pessoa que mora ali... Tem o convívio diário, né? Diário, ela vai fazer aquele consumo durante toda a semana. Mas ela só vai se aquilo for viável. Perfeito. Aí eu vou passar isso para a questão da minha fotografia. Eu não posso cobrar um valor absurdo porque é um final de semana, porque é um feriado. Porque você corre lá todo domingo. Você está comigo todo domingo. Então não é justo para você que está comprando comigo todo domingo chegar um feriadão e estar o dobro do preço. Aí o que vai acontecer? Você vai parar. Fala, o preço do Yuri está muito caro, subiu muito. Não estou conseguindo pagar, até quero, mas não consigo. E aí eu já te perdi, porque na semana que vem você não vai porque você acha que está o mesmo preço. E eu acredito que tem uma outra coisa. Assim, além dessa questão do empreendedor, né? A maioria, tanto Itaipava quanto Petrópolis, pensarem no turista, cara, eu acho que o brasileiro não tem o hábito de construir marca, relevância e conexão. O brasileiro não tem isso. Vou explicar isso por quê. Se você olhar lá fora, por exemplo, tem esse exemplo aqui, a Moscote. Moscote é uma empresa de óculos de Nova York. Cara, 110 anos. 110 anos. Aí hoje, né, 110 anos depois, tem loja no mundo inteiro. Eu tive a sorte, né, a felicidade de conhecer a quarta geração, né, da família lá na Espanha. E eu falei isso com ele. Cara, no Brasil, as marcas não duram, os negócios não duram. Você vê uma coisa que dura 110 anos aqui no Brasil? É muito difícil. Você vê a Globo, que fez aí 60, 100 anos, a Record também tem muitos anos. Cara, mas um negócio para durar, para construir marca, para se consolidar como marca, as pessoas não pensam no médio e longo prazo dos negócios, das relações, né? Seja você como fotógrafo, seja eu como, né, gestor de presença digital, seja um restaurante, seja um armazém, seja um supermercado. As pessoas não pensam nessa relação de longo prazo e de construção de marca. Você está construindo sua marca, pessoal. Então, mas é isso que eu... Mas eu acho que, assim como, traçando um paralelo, assim como educação financeira também é uma coisa que se fala muito recentemente, não tinha esse pensamento há anos atrás, eu acho que a questão da construção de marca também é um pensamento, uma tendência nova aqui no Brasil. Por exemplo, eu, enquanto empreendedor novo, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Enquanto rede social, enquanto marca, enquanto nada. Você vai no feeling. Eu vou no feeling. As coisas, sendo quem você é. As coisas estão acontecendo. Porque na verdade é isso, né? Assim, construção de marca é você organizar quem você é. Exatamente.
Então acho que isso acaba acontecendo de forma inconsciente em muitos lugares, né? Perfeito. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia. Ah, Yuri Retoro hoje tá passeando por Petrópolis. Tá, mas tá por quê? Eu não faço a menor ideia. Porque eu fiz uma foto sua, brinquei com você, você gostou de mim, você me trouxe aqui. Perfeito. Eu fiz uma relação com outras pessoas que passam lá na Barão, as pessoas gostam, marcam, brincam comigo e me indicam para outras coisas. Então a casa acaba acontecendo de uma forma orgânica, né? E aí eu, por exemplo, enquanto empreendedor novo, que não sei muito bem o que estou fazendo, eu só quero vender para poder manter a minha vida, pensar em uma estratégia de fortalecimento de marca, para mim é uma novidade. Eu tenho que acessar isso porque, em algum lugar assim, para poder cara, ver. assim, se a gente parar para observar, as gerações, conforme as gerações vão passando, uma coisa que eu falo sempre, né? As pessoas elas deixam de querer ser convencidas. Elas não querem que você convença elas a comprarem uma foto sua. Cara, por que eu comecei a comprar foto do Yuri? Porque a gente brinca, porque é de. Entendeu? Porque você falou, comprar câmera, todo mundo pode se esforçar e comprar, e fazer Sim, investimento. claro. Cara, o diferencial é essa relação. E os empreendedores, né, voltando à pergunta, o que pode fazer para melhorar? Cara, é criar relacionamento. Criar E relacionamento. pensar que venda é consequência desse É relacionamento. isso, cara. As gerações estão cada vez mais escolhendo o que elas querem. Cara, e isso faz total sentido quando você vê que as gerações mais novas cada vez mais estão se preocupando muito mais no entorno de um negócio do que o próprio foco. Isso aí é verdade, cara. Isso é uma verdade. E você fala, poxa, eu sou um empreendedor novo. Cara, eu comecei em 2019. Eu também, né, tô um pouco mais de tempo, mas também, cara, todos os dias são desafios. Pra gente que não tem aquele fixo no final do mês, são desafios, cara. Tem que correr atrás. Então, cara. assim, eu acredito que, validando o que você falou, se as pessoas querem pensar em melhorar os negócios dela para médio e longo prazo, pensa no relacionamento, igual você falou. Pô, um negócio, um mercado que tem tal localização, só pensa no turista. É isso. Né? Só pensa naquela margem gorda do final de semana do feriado. Cara, mas e do dia a dia? E do dia a dia, como é que faz? Como é que você sobrevive sem um dia a dia? Porque o dia a dia é que sobrevive, né, cara? Não tem o que fazer. E eu acho que na questão da fotografia é muito assim que gira, né? Eu tento manter o compromisso, independente do que está acontecendo na cidade, se tem uma outra corrida, se tem uma outra coisa acontecendo, eu tento manter o meu compromisso sempre de estar na Barão, fotografando a galera. Porque eu já ouvi isso de muita gente. De falar assim, ó, eu só vim hoje por causa da foto. Só que aí o cara foi só por causa da foto, mas aí ele levantou de casa, ele tomou banho, ele tomou café, ele trocou de roupa e foi pra rua. Então ele não foi só por causa da foto. Coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, Petrópolis tem muito disso, cara. Assim, eu tô em Petrópolis há muito mais tempo que o Yuri, mas assim, a gente percebe que a cidade de Petrópolis, ela é diferente, né? No Rio de Janeiro você tem praia, você tem muita coisa para fazer externa, ao ar livre. Petrópolis, a gente tá aqui no Parque Natural da Ipiranga, mas, cara, Petrópolis é uma cidade, cara, se a gente for parar pra pensar, ela te convida a ficar em casa. O clima, né, o frio e tal, se você bobear, tu fica uma semana sem sair de casa e nem percebe. E olha que loucura isso que você falou, né? Assim, além de você estar ali fazendo sua fotografia, o seu trabalho, né? Enfim, estimular as pessoas, cara, você realmente, além de estar estimulando, você está fazendo, cara, uma mudança. Às vezes, naquele dia que a pessoa sai para correr, conhece uma outra pessoa, muda tudo. É isso, é o relacionamento, né, cara? Você acaba juntando muita coisa ali. Porque, por exemplo, a gente trabalha no ramo de comunicação, sim. Mas a probabilidade da gente se conhecer, qual era? Né? Assim como diversas outras pessoas que passam por mim ali. Aleatoriedade. Que eu acabo conversando, acabo criando uma certa afinidade, um bate-papo por alguma coisa, que se fosse parar para pensar certinho no dia a dia, a probabilidade da gente se encontrar para a gente conversar e criar um relacionamento era quase nula. Então é isso, né? Essa relação interpessoal, que nasce através do convívio, né? Porque tem gente, cara, que passa por mim, e aí eu faltei uma semana, eu cheguei atrasado, e às vezes eu nem lembro, porque é muita gente, cara. Aí o cara passa por mim correndo e fala, semana passada tu não veio, né? Que sensacional. Entende? Cara. Aí tu, caraca, o cara lembra de tu.
Sabe, o cara lembrou de mim. preocupado. Entendeu? Ou me manda mensagem. Pô, cara, tu ficou onde na Barão? Hoje que eu passei a Barão inteira e não te vi. Falou, não, cheguei um pouquinho mais tarde. Ou então fui embora um pouquinho mais cedo, não te vi, coisa e tal. A gente brinca, ó, tá dormindo demais, hein? Boa, Vamos acordar um pouquinho mais boa, cedo pra gente correr. boa. Porque é isso, cara. Então eu acho que a grande sacada do meu caso da fotografia é óbvio, né, que a parte do dinheiro, ela é muito É importante consequência, é importante e hoje em dia cada vez mais consequência, cara. para poder manter a vida, para poder pagar as contas. Mas, para além disso, essa relação é o mais maneiro que tem, cara. Que assim, E assim, é o que me a dá gente... maior satisfação mesmo. E assim, é o que a gente passar na guarda, cidade. é o que a gente guarda. E numa época, né, da história da humanidade, que a gente está tão conectado com telas, você gerar esse relacionamento é um diferencial para o negócio. Ah, mas eu sou CLT, acho que não preciso disso. Cara, será que não? Uma hora você vai precisar. Porque hoje em dia, cara, você vai em eventos de RH, enfim, né? De pessoa, enfim. Cara, as pessoas, elas vão visitar o seu perfil de rede social antes de tomar uma decisão, cara. Com certeza. E a gente, antes de consumir alguma coisa, também visita. Perfeito. Também visita. E aí essa relação, cara, e acaba que a rede social, né, as redes sociais, elas são essa ponte para você amplificar esse relacionamento com as pessoas. Exatamente. Que tanto o empreendedor quanto o CLT, ele precisa aproveitar, cara. Tem. E assim, por exemplo, até antes de você correr, você já tinha um outro canal, você se comunicava bem pra caramba, com vários seguidores. Isso. Que fala um pouco desse canal, que assim, eu acredito que a maioria das pessoas nem imagina Não. que você tem um canal com não sei quantos mil seguidores no Instagram, não sei quantas milhões de visualizações no YouTube. Traz esse pedaço, porque, cara, você falou no começo, né? Um fotógrafo, ele tá ali registrando, mas é todo o histórico dele ali até ali, né? Enfim, né? Você tá refletindo ali. Fala um pouco dessa parada aí, dessa experiência, né? Que você abandonou. Não, abandonei não. Ela tá um pouquinho... adormecida. Ela tá adormecida, Boa. porque é preciso um tempo de respiro também para as Perfeito. coisas, né? Perfeito. Senão a gente acaba fazendo tudo no automático e as pessoas percebem quando tá no automático. Perfeito. Principalmente quando a gente tem uma relação muito franca com as pessoas que a gente se relaciona nas redes sociais. Quando vira mecânico, as pessoas percebem. E você não pode estragar um relacionamento por conta de um período. Então, se o seu período não está favorável à comunicação, ou àquela comunicação, tu não vai forçar isso. Você não vai forçar. Porque é isso que a gente está falando, o dinheiro é a consequência disso tudo. É a consequência. Eu tenho um projeto que se chama Orunhaê, que ele começou em 2014, 2015, que foi mais ou menos quando eu comecei em 2013 eu comecei a fotografar e eu tinha uma câmera na mão, vontade de fazer imagem, mas eu não tinha muito o que fotografar, eu não sabia o que eu queria, né? Porque a fotografia ela tem esses nichos, né, cara? Perfeito. O fotógrafo ele vai conseguir registrar um pouco de tudo, mas tem um lugar ali específico que é o que ele gosta e o que ele sente à vontade de fotografar. E eu tava com essa câmera, eu tava fazendo nessa época a faculdade de produção audiovisual, eu tive uma aula de fotografia e me apaixonei pela fotografia ali, muito já tendo como referência o meu pai, que sempre fotografou. Ele, na época do filme, fotografava tudo sempre. Cara. Então eu sempre tive essa referência de ver o meu pai fotografando, de olhar os filmes e tal. Naquele tempo, lá atrás, eu era muito criança, quando ele fazia isso. E nessa aula de fotografia, que era Fundamentos da Fotografia, alguma coisa assim, tipo da matéria da faculdade, eu gostei e falei, pô, vou comprar uma câmera, e comprei uma câmerazinha e comecei a fotografar tudo. Na época, ia muito à praia, pegava onda, e aí comecei a entender as lentes, né, cara, que eu com uma lente pequena, objetiva, eu não consigo pegar lá. Então, para esse tipo de trabalho, eu preciso ter um outro equipamento específico, enfim. E eu, como quem começa a fotografar sem saber muito o que fazer, fotografava tudo. E eu sempre fui adepto da religião de matriz africana, eu sou candomblessista. E o terreiro de candomblé... Não, eu fui criado numa família tradicionalmente evangélica, né? Minha avó era evangélica, enfim, cresci boa parte da minha infância frequentando a igreja, até que um dia aquilo não fez mais sentido para mim, né? A gente acaba, quando cresce, tendo afinidade com outras coisas ou não.
E eu fiquei muito tempo sem frequentar absolutamente nada, sem ir à igreja, sem nada, até que um período da vida, por conta de um vizinho, eu acabei indo numa festividade de um terreiro Uhum. e me apaixonei, me encontrei, né, espiritualmente falando, e dali comecei a frequentar, né? E tô lá até hoje. E nessa época que eu comecei a fotografar, eu já fazia parte do corpo de médios de uma casa. E o terreiro de Candomblé, o terreiro de Umbanda, ele tem uma riqueza visual muito grande, né, cara? Você tem os atabaques, você tem as cores dos fios de conta, Os das roupas, movimentos, o movimento, aquilo tudo. E eu olhei e falei assim, cara, o que que eu tô procurando para fotografar? Eu tenho tudo aqui. percepção. E aí eu comecei a fotografar. E aí por que que eu criei Orunhaê? Eu criei Orunhaê porque eu já trabalhava na Record, e a Record, por ser uma emissora tradicionalmente religiosa, né, que vem muito da parte da Universal, eu tinha medo do meu perfil na época do Orkut, Orkut não, Facebook, Facebook. não é tão antigo assim, Aham, aham, de misturar as coisas e sofrer algum tipo de retaliação. Perfeito. Mas passaram-se os anos, as pessoas sabiam da minha religião, sabiam do meu trabalho enquanto fotógrafo e sempre me respeitaram lá dentro. Com isso, mesmo tendo religiões diferentes, eles sempre me respeitaram muito e respeitaram muito o meu trabalho. Mas eu acho que isso foi um start para eu criar esse perfil, que é o Orunhaê. E eu comecei a fazer fotos dentro desse terreiro mesmo que eu frequentava, fazia as fotos e tal, as pessoas acabavam soltando nas redes sociais e me davam os créditos. E aí as pessoas começaram a me procurar. E aí eu falei, pô, tem que criar alguma página para que isso, para ter um lugar lá onde eu vá descarregar as minhas fotos, Boa, né? Onde eu vou boa. poder botar aquilo ali. E aí me surgiu esse nome, Orunhaê, que é um nome simples, pega fácil, rápido, curtinho e faz muita conexão com a religião, que Orunhaê nada mais quer dizer do que Orun seria o céu pra gente, né? Uhum. E o Aie, a terra onde nós vivemos. Então quis fazer esse link, né? Que Muito como bom. eu fotografo os orixás, Muito eu bom. faço o link entre o céu e a terra. Sensacional. Então seria o Orunhaê. E aí comecei a botar ali, as pessoas começaram a me convidar para ir nas casas fazer as fotos. E é assim eu comecei a ir nas casas, fazendo as fotos e botando no perfil. O perfil foi crescendo, 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 crescendo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, pô, só a foto não tá funcionando. E eu tinha a necessidade de botar muita coisa que tinha dentro de mim para fora, né, cara? A veia artística. Que eu não sabia muito bem, porque a gente para pensar, eu sou da década de 90, né, cara? Para quem é artista, para quem tem veia artística, era um território muito hostil, né, cara? Você querer escrever e as E pessoas, você não tinha isso é alcance. coisa disso, Não, e disso, outra coisa, não tinha aquilo. tanto alcance. Não Não tinha. tinha rede social. Exatamente. Então eu nunca tive. E aí, depois que eu comecei a fotografar, que eu comecei a ler, que eu comecei a entender um pouquinho da minha religião, e a partir da minha religião comecei a me entender enquanto ser humano, da onde eu podia ir, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, o Oron ele acabou sendo uma válvula de escape mesmo, um diário. E ali eu comecei a escrever algumas coisas e publicar essas fotos. E a gente foi crescendo na rede social, crescendo. Aí daqui a pouco um me chamava para fazer uma exposição em algum lugar. E aí que você precisa de umas fotos, eu mandava, o cara imprimia, botava, aí me convidava, chegava lá, era uma opção Genial. de gente me esperando chegar, porque eu era fotógrafo. E aí daqui a pouco um cara me ligou e falou assim: pô, Yuri, isso eu não esqueço. Yuri, tudo bem? Tudo bom. Pô, cara, eu sou de Portugal, cara. Portugal não. Sou de Portugal, cara. E eu vi umas fotos suas na internet, eu queria umas fotos dessa. Como é que eu faço? Eu falei, não sei. Como é que você faz? Ele, pô, você imprime, você faz quadro? Eu falei, não, mas posso fazer. Aí fiz o quadro, mandei para ele. Depois disso ele comprou outro, me indicou outro. E daqui a pouco eu estava vendendo para vários países, vários estados do Brasil. E se tu me perguntar como é que eu cheguei, também não sei explicar, porque as coisas foram acontecendo Isso. muito assim como a fotografia do esporte. Eu acredito que quando o ser humano ele se encontra, as coisas vão naturalmente se encaixando, né? E é muito doido, cara. E é isso. E a gente começa a ficar pequeno daquele lugar que nós estávamos. Né? Assim, acaba que as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que quando você vê, você já está
assim, fazendo coisas que você não imaginava. Não imaginava. E tudo na minha vida, isso eu tenho que agradecer muito a tudo isso que nos cerca, que é muito maior do que nós, que, cara, poucas escolhas eu tive que fazer na vida, sabe? Pouquíssimas escolhas eu tive que fazer na vida. A vida me entregou muita coisa, assim, né? Mas eu nunca parei de andar, sabe, cara? Eu nunca parei de andar. Eu chegava aqui e aí eu andava um pouquinho mais pra lá, porque, né, Oroaie tem 50 mil seguidores. No meu ramo, nesse nicho da fotografia religiosa, com toda a humildade do mundo, Expressivo. eu tenho uma expressão, as pessoas me têm como referência. Eu podia ficar ali, né? Confortável. Confortável. Eu vendia bem meus quadros, vendia bem as minhas fotos, as pessoas me contratavam para ir nas casas. Mas aí eu olhei para aquilo ali e falei assim: e a gente vai para onde daqui? O que a gente vai fazer daqui? Não sei. E aí as coisas começaram a apertar de tal maneira que eu tive que escolher. E a fotografia de esporte, a fotografia de corrida, foi uma das poucas escolhas que eu tive que fazer na minha vida. E hoje eu tenho que agradecer muito, porque foi uma ótima escolha. Porque é isso, eu tô aqui contigo. Genial. Eu Quantas tenho pessoas uma você série de conheceu? pessoas que eu conheço, numa cidade que é nova para mim. Eu moro em Petrópolis há um pouco mais de um ano. Eu não conhecia ninguém. Às vezes eu tô passando na rua, me chamam pelo meu nome, cara. Numa cidade que eu tô um pouco mais de um ano, que às vezes eu não sei nem quem é. Ô, Yuri, oi, tudo bem? Então você acaba, Cara, que sensacional. sabe? Se eu tivesse ficado lá, eu acho que não tinha te conhecido, eu não tinha conhecido essas outras pessoas. Eu chego na Barão, às vezes tem gente que leva café pra mim, tu acredita nisso? Acredito. Eu ganhei bombom de Páscoa. do pessoal do Fale Correio. Não, o pessoal do Não, Fale eles Correio queriam me roubar. tá vendo? Mas aí eu não dei mole pra eles, não. Então, muito legal, cara, é Cara, isso. que vida, né? É cara? maneiro a gente ter a possibilidade, e isso a gente só pode fazer com saúde e com consciência, né? Consciência do ser que a gente é, da vida que a gente está vivendo, que é andar pelo mundo, cara. Eu acho que é por isso que o mundo é grande e a gente é pequeno. Relacionamento. Que a gente pode Esse andar em relacionar, cima é isso. dele, né? Relacionar isso. A gente não tem que ficar onde a gente está, não. E eu não digo isso só de estado físico, não. Eu digo de lugar, né? Uhum. A gente tem que mudar de área sempre que a gente puder, cara. Pra poder criar novas oportunidades e criar novos relacionamentos, ouvir histórias, cara. Porque às vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo pra gente por alguma maneira, mas a gente ouve uma ideia ali, a gente ouve um assunto aqui, alguém conversa, conta algum caso, aí tu fala assim: pô, meu irmão, eu achei que tava ruim, mas eu tô bem a beça. Graças a isso. Se a gente, assim, né? Se a gente olhar a realidade do país, né, cara? Assim, a gente tá. Nós somos privilegiados. É isso, concordo. brother. Muita Não, coisa, concordo. cara. A gente tem a oportunidade de fazer o Acho que que as a pessoas gente precisam quer. meio que parar pra pensar um pouco nisso, tá, Yuri? Assim, cara, chega no final do dia, reflete como é que tá a sua vida, o que você pode melhorar, né? Assim, você estabelecer, né, um direcionamento. Pô, não tô satisfeito com certas coisas, cara, estabeleça um direcionamento para você melhorar, ok, mas, cara, eu acredito que a gente ser grato pelo que a gente já tem, É já muda o jogo. importantíssimo. Já muda o jogo, cara. E te abre possibilidades, entendeu? Porque às vezes a gente. Eu particularmente, eu gosto muito da prática da reclamação. Eu sou reclamão da vida Mas e você de sabe tudo. você sabe que reclamar é clamar novamente, né? Já ouvi essa história, né? Já viu? não. Então, reclamar, você tá reclamando, você tá clamando novamente. Ah, é? Assim, é uma coisa que há uns anos atrás eu, né, eu absorvi. Assim, você sendo reclamão, é legal você meio que se provocar. Né? Você mudar o olhar, não tô reclamando, eu tô me provocando. Pô, Isso, eu acho que essa é a ideia. é isso. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que é o direito de todo ser vivente nessa terra reclamar. Perfeito. Só que não adianta você reclamar e não fazer absolutamente nada. Exemplo, se eu estou num lugar que esse lugar me incomoda de alguma maneira, o primeiro passo para melhorar essa situação é sair dali. Não adianta eu reclamar e ficar. Entende? O problema se resolve com o problema. Se eu tenho um problema com você, não adianta eu querer resolver com fulano, porque ele não vai me resolver o problema, porque o problema é você. Tem mais Entende? grave. Quando nós temos problemas com nós mesmos Exatamente, são os piores. e acabamos descontando em outras situações, outras pessoas. A gente às vezes está tão ferido que a gente sangra em cima de quem não merece. Isso acontece muito na vida. Só que eu acho que é isso, cara. E hoje eu sou um jovem senhor de 35 anos.
Mas certas coisas que aconteceram na minha vida hoje, se tivessem acontecido há 5 anos atrás, o meu comportamento seria diferente. Porque a cada ano, a cada dia, a cada hora que passa, você adquire conhecimento, sabedoria e experiência. Então a gente não pode querer a ação de uma pessoa que não viveu muita coisa. E o que a gente precisa para criar experiência? O que a gente precisa para criar maturidade? Não é o acerto que te faz crescer, é o erro. Errar rápido, barato e, meu irmão, se ajustar. Exatamente. Porque se você não se permitir ao erro, É isso. você nunca vai chegar no teu acerto. E isso você só consegue andando, cara. Só consegue vendo o mundo. Eu falei isso há pouco tempo, eu tive a Capitólio há pouco tempo, e aí tirei umas fotos lá, e aí eu escrevi um textinho na foto, pro fotógrafo, eu acho que para qualquer ser humano, mas principalmente pro fotógrafo, pro artista, sempre que possível vai ver o mundo. E eu não estou dizendo de viagens caras para fora do país, para fora de nada não. Às vezes você dá uma volta no seu quarteirão com um olhar sensível, você vê muita coisa, cara. Pô, o mundo está acontecendo o tempo inteiro, Outra brother. coisa, às vezes a pessoa tem, às vezes, né, assim, né? A pessoa ela tem o hábito de fazer tal trajeto. Cara, só dela mudar um pouquinho o trajeto, a cabeça dela A já muda. cabeça dela já muda. É igual a criança, né? Que diz que a criança está chorando, você tem que tirar ela daquele cômodo para ela sair daquele cenário. E às vezes, muitas vezes, a gente é uma criança mesmo. Que criança só chora alto Total. porque a mãe tá vendo, né? Criança Nós adulta. somos adultos, É isso, a gente chora criança, baixinho. É isso. O adulto é uma criança que Que tá no cresceu. corpo. É isso, cara. É isso, assim. E aí, Yuri, eu acredito que assim, com tudo, né, com toda essa sua bagagem, como é que você se enxerga como profissional e pessoa daqui a 10 anos? Cara, eu tenho muita dificuldade. Porque olha só, você faz fotos esportivas, mas você é só do surf, mas já, cara, você falou que já foi da natação federado, né? Eu nadei Então, muitos assim, anos na minha vida. pensando na pessoa Yuri, no profissional Yuri, no esportista, surfista, nadador, Em tudo que já nunca foi. corredor, né? Não, corredor não. Como é que você se vê aí, cara, nos próximos 10 anos? O Cara, que você eu acho. vislumbra? Eu acho que enquanto profissional, eu reluto em dizer que eu sou um profissional da fotografia, sabe? A fotografia, ela me dá prazer. Eu sinto tesão mesmo em fazer o que eu faço. Eu fotografo porque eu gosto mesmo. E o profissionalismo, ele traz um peso grande, né, cara? E aí eu digo enquanto artista, tudo que vira uma obrigação, você perde o prazer de fazer um pouco, né? E aí, como a gente estava falando lá no início da questão do dinheiro, da grana, que é uma consequência, o profissionalismo eu também acho que seja uma consequência disso. Eu sou um cara que eu já vivi muitas vertentes. Meu pai fala para mim, esse cara que tu já fez de tudo um pouco nessa vida, né? Eu falei, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Eu, na minha infância até a adolescência, eu fui atleta de natação, nadei pelo Botafogo, corri sul-americano, brasileiro, tive recorde brasileiro, nadei maratonas aquáticas, aí rainha do mar, isso tudo aí, cara. Ganhei categoria, ganhei dinheiro, muita coisa. Saí da natação, parei, já deu meu tempo. Aí fui fazer Muay Thai. Aí fui lutar, totalmente diferente, né, cara? Aí lutei lá uns 3 anos e tal. E no meio disso tudo eu também fazia o surf. E aí cresci mais um pouquinho, encontrei a fotografia. Depois de certo tempo encontrei a literatura. Aí fui para a fotografia religiosa. Aí agora estou enquanto fotógrafo esportivo. O que vai ser daqui a 10 anos? Não faço ideia. Mas uma coisa eu sei, eu não vou parar de andar não, cara. Eu não vou. Eu não vou. Porque é isso. Eu gosto de viver, cara. E acredito que assim, A né, vida é maneira. uma das partes mais valorosas, vamos colocar assim, da vida, é quando você consegue gerar um impacto num meio. Você gera um impacto em alguns meios. Sim, sim. Então, assim, cara, eu acredito que é um despertar para o ser humano, como profissional, como, enfim, como pessoa, né? Assim, é a pessoa perceber isso o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido possível ela perceber isso, mais resultado ela vai ter.
que fazendo, né, eu enxergo dessa maneira, né, fazendo de uma forma natural e assim, respeitando as suas vontades, né, respeitando os seus limites, interesses e vibrações, eu acredito que a pessoa vai vivendo de uma maneira muito agradável para o todo, não só para ela, E né? eu acho também, Igor, agora com sinceridade, eu acho que a gente não prospera, ninguém prospera. Porque a prosperidade ela não está só no dinheiro não, tá? Prosperidade está a gente sentar numa mesa e ter uma mesa cheia de comida sozinho, isso não é prosperidade. Prosperidade é você ter uma mesa cheia de comida com amigos em volta comendo com você e conversando. Isso para mim é prosperidade. E eu acho que ninguém prospera em profissão nenhuma, em quesito nenhum da vida, sem fazer o que gosta, cara. 1000%. Eu acho que se você trabalhar, se esforçar e se matar única e exclusivamente pela grana, Bruno, tu vai morrer pobre, cheio de dinheiro. Você tá 1000%. entendendo, cara? 1000%. E não é papo de, Não, é não, é 1000%, que... é isso. Porque eu sou, cara, eu sou um homem, sou senhor da minha vida, senhor da minha verdade, senhor das minhas razões. Eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho pai, tenho mãe que eu cuido de todo mundo. Então eu não tenho tempo para filosofia não, cara. Perfeito. O couro tem que comer o tempo inteiro, porque no final do mês a conta isso. chega. Chega. Só que eu acho que eu seria muito triste se eu fosse um engenheiro, por exemplo. Genial. E eu acho que eu seria rico de nada. Eu acho que eu seria pobre com muito dinheiro. Você entende? Faz muito sentido. Então eu acho que, além de tudo, da gente se preocupar com as questões adultas da vida, a gente tem que se preocupar com o que vai te dar satisfação para quando você chegar lá no finalzinho, que ninguém sabe como é que é, cada um tem sua história, você olhar para trás e vai falar assim, porra, valeu a pena, cara. Porque é isso, se você trabalhar sem propósito, Genial. foi o que a gente estava conversando. Genial. Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer algo para alguém ou para algo, alguma coisa, alguém, se não fizer sentido para mim. Concordo, 1000%. Você entende? E eu acho que a vida é isso aí, cara. A gente tem que andar para descobrir o que tem, e um plano não é nosso, cara, ele muda o tempo inteiro. Então a gente tem que andar, e há pouco tempo eu estava ouvindo um podcast do Mano a Mano, com... esqueci o nome dele, cara, um comediante aí, que ele fala assim no final da entrevista, ele, pô, tem muito medo de chegar no céu e Deus brigar comigo e falar assim, pô, cara, por que você fez isso? Você levou tudo muito a sério, a vida é de brincar. Essa frase eu achei sensacional, a vida é de brincar, cara. E só tem essa aqui, né? O que vem depois a gente não sabe, ninguém que tá lá voltou para dizer como é que era. Então tu não vai aproveitar isso aqui por quê, cara? Genial. Sabe? Faz muito sentido. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o que dá alegria de viver, o que faz sentido, é fazer o que de fato a gente gosta, cara. Com responsabilidade, óbvio, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas se não tiver propósito de uma coisa maior que te traga alegria e te prazer de viver, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque é o dia a dia, né? A gente precisa do prazer do dia a dia, né? Da satisfação, enfim, dos desafios no dia a dia. A gente precisa. Cara, eu acredito que assim, a gente não poderia ter fechado esse podcast, né? Esse registro de uma maneira melhor do que essa, de deixar essa mensagem de que, cara, as pessoas elas podem chegar no podcast e esperar de tudo, né? De tudo. Mas assim, esse registro é para você que tá assistindo, você que tá ouvindo, pensar que, cara, tá passando lá pela Barão, tá passando pelo Recreio, ou se o Yuri estiver fotografando você, ou se ele estiver surfando e você puder fazer... uma foto minha? Pois é. Até te agradeço. Olha quanta coisa a vida pode proporcionar, muita né? Coisa, assim, dessas conexões que estão 1000% disponíveis pra gente. E assim, né, como eu trabalho com rede social, eu vejo que o maior papel da rede social é fazer as pessoas se conectarem. Ponto. E é isso. Né? E aí, mas eu sou empreendedor, eu vendo pelo Instagram, Tá, mas você só vai vender se você se conectar com outra pessoa. A pessoa ela vai procurar um motivo para te escolher. Com certeza. A gente está em 2025, as coisas mudam. E a gente tem um leque de opções, né, cara? Todo mundo pode escolher tudo o tempo inteiro. Perfeito. E se alguém escolhe ficar, resolve ficar com você e ter aquela... É porque você tem um diferencial de alguma coisa. Pode ser a qualidade? Pode. Mas também pode ser o lado humano, perfeito, né, cara? O que é muito importante. Assim, né, eu quero te agradecer, irmão. Muito obrigado. Assim, nós demoramos, mas a gente conseguiu. Cara, obrigado, assim, eu só tenho que te agradecer. É um prazer, assim, você ter aceitado esse convite.
assim, ser, enfim, né, fazer parte dessas histórias que eu tô trazendo aqui. E, cara, por favor, como que as pessoas te acham, né, para procurar para foto, para gestão de rede social, para drone, enfim, para diversão, enfim, como é que as pessoas te acham aí? Então, eu tenho hoje um Instagram que se chama Yuri Retoro. Lá a Bota aí, gente. vou botar aqui escrito. Aqui, ó. Yuri Retoro, que a gente. Hoje está trabalhando mais com foto esportiva, mas a gente tem um leque de fotos lá de tudo quanto é tipo de natureza, enfim. Eu olho, clico, gosto, publico. Então é assim que eu funciono. Então a gente tem o trabalho de fotografia, né? O trabalho de filmmaker também. E o trabalho dos dronezinhos, que de vez em quando eu faço uns voos. E se você quiser saber um pouquinho mais de religião de matriz africana, ver um pouquinho como funciona a cultura e dar uma olhada nas fotos desse cenário que por muitos é desconhecido, né, cara? As pessoas às vezes têm um certo um limite, criam uma distância. Eu te convido a conhecer Oronhaê, que a gente vai botar aqui embaixo também, que lá a gente fala um pouquinho de religião de matriz africana, fala um pouquinho da cultura do povo preto. Então, se quiser dar uma olhada e acompanhar a gente lá, é isso. E no mais, domingo, se você passar na Barão, você vem sorrindo, que com certeza você vai E ter aí, foto ó, boa lá. olha só, se chegou até o final desse episódio, se tá assistindo ou ouvindo no Spotify, enfim, cara, comenta aqui, olha, enfim, eu tô sempre lá na Barão, deixa o seu comentário aqui, escreve como que você conheceu o Yuri, como é que, né, assim, como é que foram suas primeiras conexões ali com o Yuri, e muito obrigado, né, por você que chegou realmente até o fim. Assina se você não assinou ainda, siga o Yuri nas redes sociais, Isso. seja fotografado por ele. Muito obrigado e até uma próxima aqui no Seja Real no Digital. Muito obrigado pela sua atenção, que é o mais valioso. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu, gente. Fechamos? Porra, foi bom? Irmão, cara, a vida é isso, cara. Falar, a vida é isso.